Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um domingo abençoado, um casaca no coração de cada irmão aí que for assistir esse vídeo, de cada irmã. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E neste vídeo iremos falar aí sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-20 hoje tem uma decisão importantíssima. Vamos falar da equipe profissional. Hoje é dia de clássico, jogo também decisivo contra o Fluminense. Precisamos de 3 pontos. E vamos falar aí sobre a situação política do Vasco da Gama, certo? Meus amigos, vamos lá. O Vasco da Gama hoje, o Sub-20, joga a final do estadual contra o Botafogo. O primeiro jogo ocorreu no dia 5, a partida terminou 1-1. Quem marcou o gol do Vasco da Gama foi o Gabriel Peck. E hoje o Vasco da Gama reencontra o Botafogo lá no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, às 15 horas. Outro empate vai para os pênaltis. O Vasco precisa vencer aí. O Vasco que durante o meio da semana disputa aí também a semifinal da Copa do Brasil. O Vasco empatou com o Galo Mineiro no finalzinho, trouxe um empate importantíssimo aqui para o Rio de Janeiro. O momento da equipe não é bom no Campeonato Brasileiro, mas nessas duas competições o Vasco está jogando legal. E a gente aguarda, né, para ver se a gente vai conseguir esse título contra o Botafogo, com transmissão aí da Vasco TV às 15 horas. Meus amigos, hoje a equipe profissional do Vasco da Gama também tem um jogo de vida ou morte. É vencer ou vencer. Nosso adversário é o Fluminense brigando lá pelo G6 por uma vaga na Libertadores, e a gente nessa incômoda posição na 17ª colocação. O Ricardo Sapinto mudou a equipe do Vasco da Gama aí. O provável time do Vasco da Gama para hoje é Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson ou Marcelo Alves, Castan, Neto Borges, Léo Gil, Andrei ou Marcos Júnior, Benítez, Thales ou Vinícius, Torres e Cano. Essa é a equipe do Vasco da Gama. Técnico e jogadores conversaram. A gente repara aí que aquele esquema com 3 zagueiros caducou. Os jogadores pediram para o técnico para ser usado um esquema mais clássico, mais usual, para eles renderem mais. Essa semana aí que foi quentíssima no Vasco da Gama por conta do protesto que aconteceu lá no CT do Almirante. Então a gente espera que esse protesto aí tenha surtido efeito aí para os jogadores do Vasco da Gama. A rodada começou ontem, a 25ª rodada, com alguns resultados positivos para o Vasco da Gama. Mas o Vasco precisa efetivamente vencer. O Vasco tem que fazer sua parte também, porque aqueles adversários que estão em cima não podem abrir mais. E é obrigação vencer hoje em São Januário, embora seja um clássico, né? O Fluminense é o nosso freguês aí de carteirinha, embora esse ano o Vasco tenha jogado 2 vezes com o Fluminense, tanto no estadual quanto no brasileiro, e o Vasco não teve êxito. Esperamos que o Vasco, após 3 meses, consiga vencer novamente em São Januário.
Lembrando que a última vitória do Vasco da Gama foi na 8ª rodada contra o Atlético Paranaense em São Januário. E meus amigos, hoje a gente faz a transmissão do jogo, a narração da partida. A partir das 20 horas entraremos ao vivo aqui para a gente fazer a narração. Esse jogo passa no Sport TV para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. O pessoal que está no Rio de Janeiro terá que assistir aí via Premiere, certo? Agora falar um pouco sobre essa questão aí das eleições do Vasco da Gama, certo? A política do Vasco da Gama. Tudo que estava no alcance do Levin para poder pacificar o Vasco, amenizar essa situação, foi feito. Mas algumas pessoas aí no Twitter insistem em ficar em pé de guerra. A gente vê por um lado presidente aí que foi eleito de forma democrática no dia 7 de novembro, tentando trazer recursos para o Vasco, reforços. E de outro lado, uma pessoa que só sabe atacar, que é esse seu Jorge Salgado, que deu a senha do Twitter dele para o Vitor Roma, para poder ficar fazendo maldade aí com o Levin. E a gente lamenta, porque esses caras, a única coisa que eles têm para fazer pelo Vasco da Gama é ficar de desculpinha dizendo que a situação do Vasco é difícil. Sem trazer reforços, sem trazer recursos, sem trazer medidas que vão solucionar o problema aí do Vasco da Gama. E eu quero falar para o torcedor do Vasco, você que me assiste, para você ficar muito tranquilo, porque eu vejo muito torcedor do Vasco apreensivo por conta do julgamento que vai ocorrer na quinta-feira, no dia 17. Fique tranquilo, a verdade prevalecerá. No dia 17 será confirmado que o Levin é o presidente do Vasco da Gama. Hoje essa decisão que a gente tem do Supremo Tribunal de Justiça não vai mudar. E categoricamente eu afirmo aqui, o seu Jorge Salgado não vai arrumar nada na justiça. Esse pessoal tem que se preparar mais para tentar assumir o Vasco um dia. Aliás, seu Vitor Roma e tantos outros aí tiveram suas oportunidades aí na gestão do Roberto Dinamite. Tentaram cavar a vaguinha na gestão do Alexandre Campelo. E que o vascaíno não quer hoje é a continuação dessa coisa feia que está aí. O Vasco tem pressa. Hoje a gente tem uma alternativa, que é o projeto Somamos e o Levenciano. Então fiquem tranquilos, torcedor do Vasco, porque já deu Vasco e a gente terá a confirmação disso aí na próxima quinta-feira. O Estatuto do Clube e a Constituição Federal vão ser respeitadas. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos aí. Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu!